Olá, 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 boa noite. Vamos lá para essa live de quarta-feira às 20 horas. Enquanto o Instagram não chama aqui, não dá não envia, né, que a live chegou, vamos lá convidar algumas pessoas e também leve esse vídeo para mais pessoas. É importante difundir esse conteúdo, porque o que acontece? Eu já cheguei para pessoas, né, que não entendiam nada de reiki e tudo que eu falo aqui. E assim, cai às vezes no misticismo, em alguma coisa do fantástico, do fenomenal, né? E de algo que tá fora da realidade. Não, gente, isso daqui tem estudo, né? A gente traz consciência, traz esclarecimento, porque tem um estudo por trás disso, né? E a pessoa muitas vezes chama a gente de bruxa para baixo e não sabe por quê. Mas tudo tem um fundamento. E quando a gente vai entendendo, vai conhecendo, vai estudando e se permitindo, a gente vai acessando outras fontes de conhecimento que vão trazendo para gente muita clareza e muita leveza de tudo que a gente vai aí percebendo. Existe um campo de informação, né? E aí, nisso, a gente vai trazer, né, conteúdo desse campo de informação. Então, hoje, falar aqui de percepção extrasensorial. Então, percepção do terapeuta e do cliente ao enviar um reiki, ao receber um reiki. E como que a gente vai, né? Qual que é a visão? Bem-vinda! Qual que é a visão do terapeuta ao perceber um campo de energia do cliente? Tem gente que fica. Tem terapeuta ainda que tá ainda começando. Tá tendo jogo hoje, gente. O povo tá gritando. Então, vocês escutarem aqui um barulho do pessoal do que tá comemorando o gol. Olha lá. E aí, assim, existem terapeutas que ainda estão começando uma jornada e que se assustam muitas vezes ao tocar, né, e perceber ali a energia do cliente. E também ao contrário, o cliente se assusta muitas vezes ao perceber alguma coisa que vem à mente, alguma sensação física que dá durante o reiki. Eu vou colocar o reiki aqui, mas assim, existem vários tipos de reiki, uma infinidade, não só o reiki tradicional, o sui, mas uma infinidade de técnica aí. Vou abranger um pouquinho mais. E aí, ao tocar a pessoa ou ser tocada, às vezes a pessoa dá uma assustada naquelas percepções. Mas é um assustado, normalmente assim, vindo do cliente, normalmente é um assustado assim, nossa, eu nunca tinha sentido isso. Nossa, como isso pode acontecer? Isso é normal? Porque passa assim, às vezes a gente passa uma vida inteira sem ter esse acesso, né? Sem se permitir a acessar esse campo. Então, daí quando a pessoa se permite, né? Eu vou colocar aqui o cliente se permite a se colocar ali na mão de um terapeuta e ter se permitir dar vazão à percepção, essa percepção extrasensorial que vem, que é natural, que é como, né, muito natural. Muitas pessoas têm, todos nós somos ali antenas também para uma outra dimensão, só que isso é mais fechado, não é divulgado. Então eu percebo assim que muitas vezes a pessoa leva um susto, né, durante a sessão. E nossa, eu vi tal coisa, como assim?
Só que aí o terapeuta, ele tem que estar, tem que ter estudo, tem que ter um aprofundamento, tem que entender o que está se passando, para poder direcionar a pessoa e levar ela para um caminho de entendimento interno. Porque o que vem para ser visualizado, para ser, né, é entendido interiormente. Então, normalmente serve ali tanto para o terapeuta como para o cliente. Se vier essa percepção do terapeuta, que ele ao tocar com as mãos, né, tá tocando um campo de informação da pessoa, com um registro, com uma bagagem enorme de vida ou de vidas. E aí, ao tocar aquela pessoa, você vai entender que aquela energia que veio, aquela consciência, que seja por tela mental, então a gente visualiza uma cena. Essa cena vai passar uma historinha, vai passar uma imagem, um flash na tela mental. Pode ser também na parte auditiva, né? Então, médium auditivo, ou tanto o terapeuta como o cliente, tanto faz. E aí, essa informação que veio, essa sugestão ali do que vai transcorrer durante o atendimento, tem que ser levado em consideração, principalmente para o terapeuta. O que ele precisa falar para o cliente, como que ele vai tocar e abordar o tema para que seja transcorrida ali uma temática mais de expansão, de consciência, de dor. Oi, Fê, bem-vinda. De perceber assim que caminho que vai ser levado esse cliente, para que ele, com essa percepção que ele teve, né? Às vezes boa noite, amor. Às vezes o cliente não precisa ter visão nenhuma, não precisa ter percepção nenhuma, e é a grande maioria. Mas vamos considerar, se o terapeuta pega, toca lá o campo da pessoa, o campo do cliente, com a técnica que ele for utilizar, principalmente dentro dos reikis, né? Já que eu considerei, ele vai estar acessando essas informações. Tem terapeuta que não sente nada, ele só é um canal de luz, é um canal de doação de reiki, e vai fazer a prática e tá tudo certo. Tem pessoas que, como eu, sentem muitas coisas, sentem no corpo, tem é médium auditivo, então escuta. Esse eu não, é muito difícil, mas já aconteceu. Então, né, traz ali na tela mental, são visuais, pode ser visual de acontecer de plasmarem uma imagem mesmo, de alguém, uma entidade, né, se manifestar, para trazer uma consciência, para trazer uma informação, ou seja, por tela mental. Então, na tela mental é pela glândula pineal, que vai trazer aqui todo o pacote de informação, né? Vai ativar a parte mediúnica, né? Tálamo, hipotálamo, aí eu não vou entrar na questão, né? De como que é feita a engrenagem, mas existe a pineal, que é a glândula pineal, que vai ativar o chakra coronário, que vai expandir. Pode, às vezes, acontecer um formigamento em toda essa região aqui da cabeça, principalmente frontal, onde é o terceiro olho, né? Bem-vindo, Edson. Pelos hindus, né? O pessoal fala do terceiro olho, então é ativado esse campo de percepção. E aí o terapeuta pode acessar esse campo de informação através desse aparelho mediúnico. E ele vai trazer ali uma visão, extrasensorial do que precisa ser passado pro cliente, ou não ser passado, que vai depender muito. Tem que tomar, para quem é terapeuta,
Bem-vindo, Edson. Obrigada. E aí, quem é terapeuta tem que tomar muito cuidado com como vai lidar, como vai juntar essa visão, às vezes todas as percepções juntas, porque vem sensações também no físico, né? Então, alguma dor, alguma dor emocional, alguma percepção no corpo, que aí o terapeuta já sente que não é dele. Porque ele já percebe, nossa, eu não tava assim antes da sessão, depois da sessão, durante a sessão eu fiquei assim. Então, não é meu, é do cliente, né? E aí vai trazer esse relato para o cliente, olha, se sentiu muito desconforto no cardíaco, é o que eu normalmente eu pego, né? Ou então alguma dor em algum membro, alguma junta, alguma coisa. Às vezes, muito incômodo na garganta, é o que é mais relatado, mais o que eu mais percebo. Então, o que que traz aquela informação, né? Então, de física, né? O que que traz aquela informação física? Então, o debater com o cliente, o que é isso? Eu já peguei pessoas que me chamaram de bruxa, no sentido literal mesmo, porque chega perto, já começa na técnica, daí eu trago bastante relato, e aí fica assim, nossa, você é bruxa, como pode? E pessoas assim que têm extremo medo, pânico, de que elas, ao acessar a informação que tá guardadinha, que ninguém sabe, só elas sentem um profundo medo, tem pânico. Como assim? Como que você conseguiu isso? Então, assim, eu já peguei isso. E aí, o desafio é pegar e dar um passo para trás também, porque deixa a pessoa com o que é dela. Não adianta querer forçar, porque vai ser no tempo e na abertura de cada um. Tem gente que morre de medo de ver fantasma. Então, nisso. E, gente, não é fantasma que eu vejo, não. Muitas vezes a gente que. Gente, nada, coisas da pessoa mesmo. E aí, o desafio é pegar e deixar a pessoa com as crenças. E se ela topar, né, o atendimento, a gente vai devagarinho. Normalmente é muito difícil vir alguma coisa, né, muito assim escancarado na primeira sessão, mas vem no gradual, vem ali aquele quanto de energia que a pessoa precisa, um quanto de informação que a pessoa precisa digerir. Outra coisa, nos reikis, às vezes a gente percebe densidades, como se fosse bolas densas, névoas densas, escuras, de alguma coisa que a pessoa tá passando. Então, num caso de drogadição, tá, que eu já peguei, a menina não falou pra ninguém que era viciada, era assim, muito na moita, né, fazia uso eventual ali, né, mas ninguém sabia. E eu, ao acessar o campo, né, ao toque, gente, ao toque, não é nem tocar na mão, pele na pele, é ao toque da energia. Então, com a mão acima do corpo dela, eu já tenho acesso. Oi, Silvana, bem-vinda, amor. Então, eu já tenho acesso a esse campo de informação. Quando a gente chega perto do outro, existe um campo de informação que a gente tem acesso. E ao enviar um reiki, a gente pode, aí a Silvana é reikiana também, né? Deve ter muito relato também, né, Silvana? Mestre reiki também. E aí a gente vai ter esse acesso por conta das energias, do pacote de energias que estão aqui, né, em volta da gente. Todo mundo tem. Todo mundo. E quem tem essa percepção extrasensorial, quem tem um campo de informação mais apurado, que consegue ler a pessoa, às vezes ela não vai estar nem precisando fazer reiki. O terapeuta vai chegar lá, ou então a pessoa vai chegar lá, nossa, vai falar, nossa, você não tá bem hoje, né?
Ou, nossa, como você tá bem, nossa, dá pra sentir o teu campo, né? Alguma coisa do gênero. Então, ao tocar, né, como eu estava falando da moça que ela não falou era. Exato, né? Tem razão, todos têm. O Edson tá falando. Então, ao tocar a moça, essa percepção é muito sutil, né, Silvana? Ao tocar essa moça, eu percebi já densidades no campo. E essas densidades vinha como um pacote de informação. Não é um roteiro que você lê, né? Que quem não tem ideia não sabe que são percepções sutis. Então, o campo sutil, ele traz muitas informações. E aí veio como uma imagem ali do cigarro, né, do que ela estava passando. E aí, quando a gente vê esse campo denso, então é reikianos, né? Reikianos que estão iniciando, meus alunos também que estão iniciando aí né, nessa jornada do reiki, quando sente esse campo de informação, o que a gente faz? Limpa. Você vai pegar aquela bolinha, aquele quanto de energia, vai ficar passando a mão, vai ficar ativando ali o reiki até limpar. Ou, se demorar muito, olha, na outra sessão a gente percebia que algo denso no joelhinho, né? Alguma coisa, né, que não tá muito legal. Não foi possível limpar um quanto, né? Tente perceber o quanto foi limpo, dá um relato para o cliente. A Silvana bate muito na nossa intuição. É verdade, Silvana. E é um campo de informação muito grande, né? Que a gente tem esse acesso. E aí, ao passar a mão... Oi, Cleide, bem-vinda, Flor. E ao passar a mão no campo, ao perceber, o cliente tem que sair muito melhor que quando chegou. E aí que tá. Trazer todo amor e acolhimento também para essa pessoa. A pessoa, ela vai tendo, durante a sessão de reiki, ela vai tendo ali uma limpeza e vai sendo muito perceptível no campo dela isso. Às vezes ela pode dormir, daquela entrar em teta, aí ela vai baixando suas barreiras também quando ela dorme, dá uma baixada no campo ali do ego, dá uma baixada nas barreiras, ela pode ter um acesso a alguma informação, ela pode chorar, pode lacrimejar, pode ter visualmente alguma informação, né? Como eu falei, percepção no corpo. Então, de alguma coisa, nossa, esses dias eu fiz, e aí eu coloquei a mão em alguns pontos, aí a pessoa me trouxe o relato assim, nossa, você estava aqui? Eu vi, que abriu o olho, né? Nossa, eu ainda tô sentindo as tuas mãos lá no pé, lá no joelho. Então, assim, pode acontecer isso, acontece muito, né? De ainda pegar a pessoa, sentir a nossa energia ali, que às vezes também não é nossa. Bem-vindo, Fernando. Bem-vinda, Juscelene. E aí, quando o cliente dá uma assustada, né, que não tá acostumado, né, quem é recorrente aí, quem recebe reiki e tudo, já tá acostumado, né, tem cliente semanal que é tranquilo, mas tem outros não, que são as primeiras vezes, então leva aquele susto, nossa, como assim? E aí é trazer consciência, trazer assim, tranquilidade, né? Para quem é terapeuta, levar para o seu cliente essa tranquilidade, essa harmonia, né? Não, fica na paz. É assim mesmo, né? Acontece. E agora sim, quem tem acesso a esse banco de informações através do Reiki, que tem muita percepção, pode às vezes se deparar
com obsessores, com entidades que não são muito legais. E aí, normalmente, a egrégora do reiki, nos mais variados, né, tipos de reiki que nem eu falei, normalmente as egrégoras, elas aproveitam esse momento para fazer o acolhimento da entidade quando é possível, né? Então elas pegam, esperam o momento certo e aí fazem o acolhimento, fazem o corte energético também, né? E encaminham essa entidade, esse obsessor. Ou até que a pessoa realmente se desvincule ela por si só, né? Porque às vezes é uma recorrência aí da pessoa mesmo, com os processos que ela passou, ficar meio que grudada e gostando ali da energia do obsessor. E tá tudo certo. É na desencadear, né, na evolução de cada um. E aí, nesse campo de informação, a gente tem os registros akáshicos, né? É um banco de dados de todas as nossas vidas que a gente pode ter acesso. Através do Reiki, eventualmente pode acontecer. Às vezes algum lapso de informação, alguma coisa que você precisava saber para fazer algum encaixe do que a pessoa estava passando. Mas normalmente isso vem pro terapeuta. Terapeutas de plantão. Não trabalha com registro akáshico, não sabe muito bem o que é, né? Às vezes ou não sabe muito bem o que é, ou já tem algum conhecimento e, enfim, não fale para a pessoa. Não fale, é muito delicado. Às vezes a gente olhar para aqui uma cena, então assim, tela mental, veio a cena do passado da pessoa na nossa mente, na nossa tela mental. Então vai passar um filminho dentro da nossa mente, que pode ser de olho aberto ou pode ser de olho fechado. Eu costumo receber esse campo meio com o olho fechado, mas é bem eventual. Às vezes acontece também de olho aberto. Depende muito da pessoa, né? E aí, essa informação, ela é preciosa para a gente entender o que se passa, né, na vida do cliente. Na vida, porque a gente tá levando o cliente de um ponto ao outro, né? Isso para o terapeuta. Pro cliente, dependendo de como ele é, como que ele tá chegando na nossa jornada, né? Como que ele vem, quais as questões que ele chega, aí, mesmo com alguma expansão de consciência, tudo, às vezes é interessante não falar, tá? Só quando você caminha, vai caminhando com o cliente algumas semanas, se por acaso vier, ou fizer um trabalho nesse setor, né? Aí tudo bem. Pode vir com reiki, tudo é possível, tá? Então, considerando quem tá recebendo o reiki, tá indo lá para ficar melhor, porque sabe que o reiki vai auxiliar na melhora dos quadros emocionais, do ansiedade, depressão, problemas físicos, né? Então vai ajudar muito a pessoa. A pessoa já vem querendo um reiki porque ela sabe que vai auxiliar ela, né? Ali nos seus processos que cada um passa. Só que assim, existem terapeutas que não vão ali do passo 2. Só vão fazer o envio da energia e tá tudo certo. É essa que basicamente é a prática, né? Agora, lidar com esse campo de informação, que aí tem que ter um desenvolvimento do terapeuta, que é importante na jornada de desenvolvimento pessoal dele, fazendo cursos, expandindo, lendo, entendendo o que é mediunidade, porque se você for tocar o campo do outro, essas informações que é do outro, e logicamente que são suas também, porque você trouxe esse cliente até você, né, para os terapeutas. E aí
trazer essa informação trazer esse conhecimento vai capacitar ainda mais o terapeuta, para que ele possa entender aonde precisa trabalhar mais, em que dor emocional, ou então dor física, né? Quais os problemas que ela tá ali apresentando em decorrência do desequilíbrio dos chakras. Então, tudo vai valer a pena ali quando a gente consegue ter as investigações. Ah, outra coisa que eu lembrei. Quando a gente tá tocando o campo do outro com as nossas mãos são nossa principal ferramenta de informação. Então, ela vai trazer pra gente calor, frio, vai sentir formigar, vai sentir tremer. A mão anda no campo da pessoa, no corpo, pelo corpo da pessoa. Então, os reikianos, né? Você que nunca recebeu um reiki, né? Não sabe que é reiki, de repente tá aqui escutando. O reikiano, ele tem os canais energéticos desbloqueados pela energia reiki. E aí ele é um manancial de energia reiki. Ele canaliza essa energia, vem através da fonte divina, de energia vital, e vai passar pelo topo da cabeça, que não vai entrar no chakra coronário, vai percorrer ele, vai atravessar, vai vir no coração, vai vir pelo chakra cardiorrespiratório, vai pelas mãos e é doado através dos chakras das palmas das mãos, né? E aí, quando vai tocar essa informação para o outro, né? O reiki vai trazer vários benefícios, tanto para o reikiano, tanto para quem emana quanto para quem recebe. E aí, a gente pode ter durante a sessão, no toque do cliente, essas percepções da mão andar. Ai, nossa, mas a posição do reiki que eu aprendi lá com a Rose, no curso dela, ou não, em outro lugar, foi daquela posição, frente dos olhos, ouvidos, topo da cabeça, né, nuca, laríngeo, cardíaco, toda essa sequência, né? E tem mais, né, todos os chakras inferiores. E aí, eu sei que é assim, mas chega na hora, tô lá cliente, aí a minha mão tá no frontal e aí vai para baixo lá no básico. Uma mão vai pro básico, outra vai pro cardíaco, daí a outra vai mexendo e você não entende mais por que a mão tá andando. E isso é um fenômeno, né? Mas é natural. E é aqui você deixando solto, deixando os ombros soltos, né? O reikiano ali, deixando com que a mágica aconteça, fazendo com que nivele as energias. De repente, o básico tá bloqueado e precisa desbloquear, limpar ali as energias, passar a mãozinha mesmo para desbloquear aquele básico para chegar energia até, de repente, no frontal, até no cardíaco. E aí precisa desobstruir. É por isso que a mão anda. É por isso que a gente vai trazer essas informações do campo, o terapeuta, né? Não precisa falar para o cliente, ai, minha mão andou durante o teu reiki. Não, é comum, é normal. É um campo de informação que você está acessando, que é um campo sutil. E aí que nisso que tá lá limpando o chakra, tá fazendo subir a energia, tá fazendo desbloqueio das energias ali de todo o campo, né, do cliente, os chakras, os nadis, né, a Kundalini também. E aí a gente vai trazendo sensações físicas para o cliente que ele vai relatar bem-estar ao final da sessão. E aí que tá, né, essa mágica, trazer isso mais para o cliente também, o terapeuta, quem tá começando, sente ali um pouquinho às vezes de dificuldade, né, eu também já passei por isso, assim, nossa, como assim, isso é possível, né, ficava meio deslumbrada, assim, com essas coisas, mas é comum. E ao passo que é comum, que isso sempre acontece,
Acontece também lá no cliente que ele vai trazer essa sensação de bem-estar ao final da sessão, vai estar mais relaxado, não precisa entender ali no momento que, porque é um passo a passo, nossa, por que que ao toque das mãos eu relaxo? Por que que ao toque das mãos eu sinto formigamento, sinto que esquentou? Normalmente é mais um relato de quente, né? Nossa, veio uma sensação de choro, de catarse. Pode acontecer para o cliente? Pode. Pode. Para o terapeuta pode acontecer a percepção, a sensação assim, de bocejo, lacrimejação e principalmente no começo. Eu vou falar por mim como uma experiência própria. Logo no começo, eu normalmente, não em todos, mas dependendo de como que eu tô avançando com o cliente, eu sinto muito bocejo, lacrimejação, porque o campo tá muito denso, o campo principalmente emocional é onde mais traz isso, porque tá denso. E aí, o bocejo no terapeuta e a lacrimejação são limpezas. Então, a gente é como se fosse um filtro. Só que esse filtro tem que limpar, não pode ficar aqui. E tem que ir embora. Porque senão acontece também o desgaste no terapeuta, daí não serve para doar mais de 2 reiki no dia. Então tem essa energia nos abastece, ela passa pela gente, né? A gente doa um quantum, filtra muitas vezes, porque depende do terapeuta, filtra um pouco, o terapeuta descarrega aquilo que não é dele, devolve e ele fica com energia boa. Tem técnica também para fazer a harmonização e limpeza do campo, para poder doar de novo, né? Fazer esse ciclo. A Silvana, às vezes sinto um peso, é peso no cliente, tem que se proteger muito. Então, quando a gente não passou por várias, vamos colocar a gente aqui mesmo. Quantas histórias que você não passou de dor, de sofrimento, de perda de luto, de perda de emprego, de dores no relacionamento, de brigas, né, nos relacionamentos, de quebra de repente, algum relacionamento que você gostava muito e que se perdeu. Então, assim, quantas dores a gente não carrega? Desde lá de trás, desde coisas com pai e mãe. Então, toda essa bagagem está registrada nesse nosso campo de informação. Então, ao passo que a gente chega no terapeuta, né? Que nem a Silvana, que nem eu, a gente pega e acessa essa energia, vai estar lá registrada essas informações de tudo que a pessoa viveu nesta vida. E aí, qual que é a nossa proteção como reikianas, né? Pegar, acessar essa informação, devolver o que é da pessoa, ficar somente com aquilo que é nosso, porque pode acontecer muitas vezes da minha dor ser muito parecida, histórias muito similares dali com o cliente. Então, isso pode acontecer. É por isso que o terapeuta tem que estar sempre no processo terapêutico também, para poder se entender, para não ali grudar dor com dor. Aí, assim, gente, cego carregando cego, guiando de cego, isso afunda o barco. Não dá. Então, o terapeuta tem sempre que estar se aprimorando, tem sempre que estar também ali em terapia para poder se entender seus processos, ressignificar suas dores e conduzindo o outro, né? Isso serve para psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta reiki, isso serve para todos. Todo mundo precisa de terapia. E aí, ao tocar esse campo de informação, a gente pode trazer um peso. Quando eu iniciei, tem mais ou menos, eu acho que já uns
9 anos, mais ou menos. Eu iniciei com a calatonia. E aí ela chama calatonia toque do... toque... Toque sutil. A terapia do toque sutil. E aí eu não entendia, não me passaram num curso, não tinha essa informação. Que eu tocava com a pessoa, né? Porque é muito sutil. Ela foi feita na segunda por um médico na Segunda Guerra Mundial. Oi, Rô, bem-vinda! E aí essa terapia do toque sutil, a calatonia, ela não tinha uma técnica propriamente dita de limpeza, de conexão, não é nada espiritual. Então, foi feito essa técnica lá para as vítimas da guerra, os soldados, e foi relatado que eles melhoravam, dava melhor qualidade ali para os amputados que sentiam ali um membro fantasma, dava uma sensação de mais conforto e de menos dor. Então, eu gostei muito da prática, uma prática muito simples, mas eu ficava no final extremamente desgastada. Era acabar 2 dias comigo, até eu conseguir me repor de novo. Então, aí eu fui caminhando e entendendo que eu tinha essa coisa da doação, de pegar muita coisa para mim. E é por isso que o terapeuta tem que preservar sua energia. Porque só doar fica sem. Aí, se fica sem, aí vem doença, vem resfriado. Né? O resfriado é o basicão. Mas vem aí outras doenças também de desgastes. Então não pode. Por isso que a gente tem que entender e tem que acessar essa energia e colocar também na gente, né? Por isso que a aplicação, auto-aplicação de reiki é importantíssima, né? Para quem é reikiana aí. E aí, quando a gente vai trazer também essas informações pra gente, trazer essa energia para fazer a autocura, ela também, a gente pode também ter muito acesso. Tem gente que não, que tá tudo bem, que nem eu falei, existem graduações, né? É como se fossem graduações, mas existem médiums que têm maior percepção, tem outras pessoas que não, e tá tudo bem, né? São graduações de percepções. E aí, dentro da autoaplicação, a gente pode ter também essa percepção, porque a gente está tocando a nossa informação. A gente, ao fazer a aplicação do reiki, né, nos pontos que a gente vai, né, eu ensino durante o curso, vai trazer ali, às vezes, consciência de alguma coisa que você está passando, ou que já passou, alguma energia que precisava limpar. E aí que tá. Tem lugar que a gente fica mais. Eu, no meu primeiro nível de reiki, eu ficava 1 hora aplicando reiki. 1 hora. E eu terminava assim, oh, gente, que delícia, acabou. É tão bom ficar aqui. No segundo nível de reiki, eu percebi que já caiu. Caiu a duração. Eu ficava meia hora. No terceiro nível, nossa, daí foi para 15 minutinhos de autoaplicação. Aí depois que eu me tornei mestre, em 10 minutinhos, 5 minutinhos eu faço. Mas às vezes eu quero estender um pouquinho mais só para ficar com aquele aconcheguinho gostoso. A Silvana, o aprimoramento do terapeuta é constante. O Edson, verdade, percepções diferentes em função de cada médium. Exato. Né? E aí é entender também, né? O porquê que cada um vem com esse tipo de mediunidade. Por que é uma ferramenta de expansão, de melhoras, né? Tem gente que quer fugir. Tem muita gente, ai, eu não quero mexer com essas coisas, não. Não é bem assim? Ai, eu não quero isso, não, eu tenho medo. A Silvane, quanto mais alto o nível, temos menos tempo precisa. É isso aí. Então, quanto mais a gente evolui no reiki, menos tempo daqui do relógio a gente precisa
porque vai ser mais rápida a energia passando, os canais já estão mais desbloqueados. Aí a gente vai ter esse quantum de energia limpando o nosso corpo. A mesma coisa também vai ser ao doar essa energia para a pessoa, né? Porque aí a gente consegue fazer uma doação também rápida, vai entendendo onde precisa desbloquear. Um nível potencializa o outro. Então, o nível 2 potencializa o 1, o nível 3 potencializa o 2, né? O mestrado potencializa dos outros. E aí que tá, né? Quando a gente traz consciência, traz conhecimento e traz a vontade de conhecer, a vontade de ir além, de dar um passo a mais, você vai acessar esse campo de informação, vai acessar o conhecimento através, né, dos cursos, para que você tenha esse acesso às informações, tenha acesso ao conhecimento que aquele é passado, né, dentro do curso, dentro de um livro, dentro de um vídeo como esse, né? E aí você vê que não é mistério, não é algo que é do campo, nossa senhora, que é isso? Ela é bruxa. Não, isso sempre existiu. Daí eu falei de bruxa, quanta mulher, quantos homens, quantos benzedores, quantas pessoas que não manipulavam a energia em benefício do outro foram considerados bruxas e morreram na fogueira. Então aí que tá. A gente, isso é natural, é de ser humano, vem com um processo, é o que a Silvana tá falando, é mais simples que se imagina. É tão tranquilo lá que nem a terapia do toque sutil, né? Que foi feita na Segunda Guerra Mundial através de um médico. Então, e isso sem ter símbolos que nem o reiki tem, sem estudar energia propriamente dita, né? Esse campo mediúnico, sem estudar isso, e a gente já tem. Então, quando a gente pega e quer dar uma benção também no outro, né? Que a gente pode pegar e colocar a mãozinha lá na cabeça do outro, pode colocar também a mão no corpinho do animalzinho, numa plantinha, fazer ali a doação para a plantinha, a gente tá enviando o nosso bem-querer àquela pessoa, aquele animal, aquela plantinha. Só que daí quando a gente tem esse campo de informação, os chakras estão desbloqueados, você é canal de energia reiki, você pode fazer essa doação com mais sustância, com mais encorpada, digamos assim, né? E com conhecimento. E é por isso que é importante, ao tocar um outro ou uma alma humana, seja também um humano, porque tem muita gente fazendo estrago por aí. Então, ao tocar a energia do outro, ao tocar a sensibilidade do outro, seja também sensível. Tenha também discernimento, né, para quem é terapeuta, como que o outro vai escutar. Logicamente que a gente não tem ideia, às vezes a pessoa tá chegando pela primeira vez, ou a gente não sabe como a nossa fala vai chegar no outro, mas vá com calma. Tem que ter muita calma, né? E é uma caminhada. Se a pessoa, às vezes, ela vem uma vez porque tá passando uma dificuldade, quer trazer uma harmonia e tranquilidade através do reiki, tá tudo bem. Não precisa trazer, às vezes, um transtorno para ela, porque ela vai, de repente, receber uma informação que ela não tá pronta para escutar. E aí que tá. Por isso que é interessante o terapeuta que tem essas percepções, é interessante que comece a falar muito devagarinho para a pessoa, passo a passo, depois de algumas vezes, depois de algumas sessões, percebendo como que é, porque senão causa um susto na pessoa, daí a pessoa nunca mais volta. Ou então fica com tanto medo, né, que acha que terapia é aquilo, né, e recebeu um reiki,
Só que aí o terapeuta trouxe uma informação, senti no teu campo que tinha 2 obsessores, um tava do lado do outro, e aí eles brigando entre si e falando que ia te pegar na saída. Ih, gente, aí não dá, né? Então é muito complexo. Então, assim, ó, outro exemplo. Aí eu percebi uma energia aí muito densa aí no seu plexo solar e não deu, tá aí ainda. Tentei tirar um pouco, drenei, não deu certo. Ficou aí, e assim, eu tô vendo que se você continuar desse jeito, você vai ter um câncer. Então, gente, não dá, você vai levar a pessoa a um surto, né? Então, são modos de falar. Ao tocar uma alma humana, seja também um humano, né? Tenha consciência que você tá trazendo aí. Às vezes a pessoa já tem um câncer. Você percebeu. E aí? Né? Pergunta como está o estado de saúde, se ela tem feito exames de rotina, como que tá, né? Vai ali gradualmente, passo a passo, trazendo a informação. A verdade nua e crua, ela dói. E aí que tá o desafio. Como que você gostaria de receber essa informação? De um médico, imagina, num estado de uma doença. O médico chega e já dá logo o resultado. Dói. Então, ao chegar para o terapeuta reikiano, tem que ser delicado. Percebeu alguma coisa no campo que não conseguiu, que ainda percebeu que tá lá? Conversa com a pessoa. Como que tá aí a sua rotina dos exames? Você sabe de alguma coisa, né? Vai ali natural, com tranquilidade, com sensatez. Se não sabe, não fala nada. Vai buscar informação, pergunta, ou até pergunta para o paciente. Às vezes você não conhece a doença que ele tem. E aí vai entendendo, vai buscar. Porque às vezes a gente aí, né, pode mexer em outro campo, em algum chakra, alguma coisa que pode dar uma limpada e liberar alguma coisa para o médico poder atuar. E aí que tá, a gente não libera nada, a gente não aumenta a dose, a gente não retira a dose de remédio. Reikiano não trabalha com isso, terapeuta não trabalha com isso, quem trabalha com isso é o médico. O cliente que vai ter ali a sensação de melhora, vai ir para o médico e aí o médico libera ele do remédio. E aí que tá. E essa percepção vem do próprio cliente, que ele percebe a melhora nele cada vez que tem gente que, nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira para fazer reiki com você. E aí que tá, né? Porque sente ali que chegou, você tem uma recepção agradável, né? De acolher aquela pessoa, né? Através dos olhos, através da sua energia, que você já tá num tratamento com a pessoa sem nem ter ideia. Então você já abraça aquele cliente com a tua energia, já acolhe, faz o tratamento, né? O terapeuta faz o tratamento e aí o cliente sai satisfeito, né? Querendo voltar. E aí que tá. Então, quando a gente não acolhe só com o reiki, a gente acolhe com a nossa energia, acolhe com as palavras, acolhe com todo o nosso ser. E ao passo que o cliente, a hora que ele sai do nosso consultório, ele também leva tudo que é dele, tudo que ele trouxe, todas as informações ancestrais, a bagagem transgeracional dele, vai tudo com ele, né? Não pode deixar nada aqui pra gente, a não ser o vínculo de relação mesmo, cliente-paciente, né? Amigo, né? Terapeuta e amigo terapeuta. É aí que tá. Então, essas informações são levadas com ele e você só fica com os aprendizados, mais nada. E
a limpeza no ambiente para que aquilo, né, seja purificado para atender o próximo. Ei, gente. Dúvidas, angústias, gritos escondidos? Alguma pergunta sobre o tema? Senão eu vou encerrar, já tá dando aqui quase 1 hora aqui falando, que é um tema bem legal, bem para desenvolver, tem muitas coisas, né, para falar sobre o Reiki. E eu já sou mestre Reiki, nossa, eu acho que já tem uns 5 anos mais ou menos. Acho que até mais. Não lembro. E nessa jornada, já vi algumas coisas bem interessantes, né? Bom, então, se você tá vendo a live gravada, quiser perguntar alguma coisa, pergunta aqui embaixo nos comentários, né? Eu deixo também o vídeo lá no YouTube, quando eu consigo baixar a live do Instagram. Eu jogo pro YouTube para facilitar, né? Então você encontra tanto aqui no Instagram a live gravada, como no YouTube também, tá? No YouTube tá como Roseli Criado, porque às vezes é mais fácil de acessar e deixar ali a live falando, do que às vezes o Instagram, às vezes você recebe alguma mensagem e não consegue visualizar, daí tem que voltar a live desde o começo para poder finalizar. No YouTube já não tem esse problema, né? Então às vezes facilita também assistir por lá. Tá bom, meus amores? Beijo no coração. Beijo da Reikiana aqui pra vocês. Beijo, Sil, Edson. Quem mais que tava aqui? A Julu, Cristal Rei, Fernando Clavin, Edson, Cleide. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. E até quarta-feira que vem, às 20 horas. Até. Beijinhos. Boa semana.